Eu vou fazer umas perguntas para o senhor a respeito da sua qualificação pessoal, tá bom? Sim, senhor. O nome completo, Arthur Igor Souza de Almeida, data de nascimento, 22 de outubro de 2004. nome do pai, nome da mãe. Patrícia de Souza Gomes e Clédson Wilke Souza de Almeida. O senhor é natural da onde? De- Como assim? Não O senhor entendi. nasceu aonde? Nasci em Brasília, senhor. Hum? Senhor Júlio. É, o endereço do senhor qual é? É QNL 22, via 30, casa 19. Uhum. O senhor é casado, solteiro? Sou solteiro, senhor. O senhor estudou até que série? Estudei até a sexta série. Tava estudando, voltei a estudar, tava estudando no tempo que eu vim preso. O senhor trabalhava de alguma coisa? Tinha conseguido um emprego pouco tempo no Lava Jato e tava trabalhando. Tava morando Uhum. com minha tia, né, nessa em Taguatinga aí, mas me dando ela na despesa. Graças a Deus eu consegui esse emprego no Lava Jato. Tava Uhum. trabalhando todo dia. O senhor quando da prática desses fatos, o senhor já tinha sido preso ou processado anteriormente? Tinha sido preso de menor, tive uma recaída, comecei a morar com minha tia, aí tava a crise lá na casa dela, né? Eu morando lá, a despesa tava pesada, eu acabei me corrompendo e tendo uma passagem de tráfico de drogas. Aí, quando eu era de menor, aí isso eu tava assinando lá na Moama, Mas direitinho. a questão é que quando o senhor praticou esse fato aqui, o senhor tinha acabado de fazer 18 anos, né? Isso. Aí esse que eu tô conversando com o senhor era de menor. Eu tava até então assinando lá direitinho toda semana, cumprindo direito como DJ, fazendo curso, estudando. Aí eu, graças a Deus, consegui um emprego no Lava Jato, saí dessa recaída de tráfico de droga, tinha me reconciliado, tava tranquilo, ajudando na despesa da minha tia, tava no trabalho. E eu tava de boa já estudando, e fazendo esse curso na Moama, assinando lá sempre. E tava tranquilo. O, o senhor teve quantas a passagem que o senhor teve por tráfico, quando menor, foi o fato aconteceu no dia 19/8 de 2022, não foi isso? Bem próximo do Isso, senhor. Aí isso. depois desses fatos, aí quando o senhor entrou na maioridade, o senhor aconteceu essa situação na prisão do senhor. Sim, senhor. É, o, mas quando maior, o senhor já tinha praticado algum fato? Não, Ou esse senhor. foi o primeiro? Não, senhor. Primeiro, Aham. É, que pode eu tinha, falar. após sair do meu serviço, né, nesse dia Não, acorrido, deixa eu só advertir o senhor primeiro. Sobre os fatos, o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, porque o senhor não é obrigado a constituir prova contra o senhor. O senhor conversou com o doutor Gabriel, seu advogado, correto? senhor, O senhor gostaria de falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? eu queria falar. Esses fatos aqui que estão sendo imputados ao senhor, é, inicialmente eu queria esclarecer o senhor que caso o senhor entenda que praticou o fato e o senhor explicar ele de uma forma clara, o senhor vai ter direito a um benefício, que é o benefício da confissão espontânea, e o senhor também ainda tem um benefício, que é o fato de o senhor ser menor de 21 na época dos fatos. Beleza. Esses fatos são verdadeiros? Senhor, eu sou usuário de droga. Eu cheiro cocaína e fumo bastante maconha, entendeu? Nesse Uhum. dia corrido, tinha saído do Lava Jato, né, do meu emprego, tinha chegado na casa da minha tia, tomei um banho, me O senhor arrumei. disse que tinha. O senhor chegou a trabalhar nesse Lava Jato? O senhor disse que tinha conseguido um emprego?
Foi, já estava Ah, trabalhando. não, porque eu não entendi. Eu entendi que o senhor ainda iria trabalhar no Lava Jato ainda. Ah, tá. Não, senhor, eu tinha já conseguido, já estava trabalhando tipo uma semana. Uhum. Aí eu tinha saído do Lava Jato, tipo umas 6 horas da tarde, né? Tinha ido conforme a casa da minha tia, tomei um banho, me arrumei, que eu tava de saída para uma festa. Aí eu fui e passei por esse local de ponto de tráfico de droga, realmente, de bicicleta. Encontrei um rapaz lá e comprei uma porção de cocaína para me levar para essa festa, para me fazer o consumo. E assim que eu comprei essa porção no valor de R$ 40, só tinha tipo pouca porção comigo. Uma porção só, que eu tinha pouco dinheiro, comprei só uma porção. E tava de saída já desse ponto de tráfico, entendeu? Quando eu Uhum. tava assim de saída, avistei a viatura e continuei andando. E o rapaz que me vendeu, eu não sei o que foi feito com ele. Ele tipo sumiu, saiu. Foi para um lado e eu fui para o outro, entendeu? Aí quando eles me abordaram, aí falou, deita no chão, deita no chão. Aí em nenhum momento eu recusei, deitei no chão, eles me abordaram, acharam um valor comigo que eu tinha só R$ 50 no bolso, me recordo. Comprei essa quantia de droga no valor de R$ 40. Fiquei com R$ 9, R$ 10 no bolso, conforme essa abordagem. Aí eles foi e encontrou essa porção de cocaína comigo, tipo 1 grama só, entendeu? Que eu ia fazer o Uhum. consumo. Aí eles me abordou, deitou no chão, me revistou. E tá, achou, aí me botou de costas na viatura. E foi fazer a varredura na área. E como É é porque ponto. o senhor viu os policiais falando que durante a fuga do senhor, o senhor. Porque primeiro pediram para o senhor parar, correto? Não, sim, senhor, não, eu fui de acordo com eles. E eles, tipo, bora, me parou na minha frente e deita no chão. Aí eu É, eu não estou deitei, dizendo que o senhor fugiu, saiu assim, mas ele primeiro foi dado uma ordem de parada para o senhor que o senhor não teria atendido. atendi, sim, senhor. É, aí eles disseram que o senhor teria dispensado a droga apreendida. Não, senhor. Eles foram encontrada comigo só essa porção no meu bolso e esses R$ 9. E eles foram fazer a varredura na área com a lanterna, como estava de noite já. E como lá é ponto de tráfico, não sei, né? Aí eles foram fazendo a varredura lá com a lanterna e achou nos portões, no chão, achou várias drogas, como maconha, cocaína, e veio acusando, falando que era minha. Essas porções que encontrou lá. Sendo que eu tinha comprado só essa que eu ia fazer o consumo. Eu Pois é, falei, não. mas no Eles processo só acham. consta como apreendido 8 porções de cocaína. Não está falando em nenhum outro tipo de droga. Inclusive, também não foi dito, assim, pelo menos o que eu me recordo, que estava uma no seu bolso e as outras. Se eu tiver até equivocado, se o Ministério Público e a Defesa quiserem fazer alguma intervenção nesse sentido, mas o que foi dito pelos policiais é que foram apreendidas 8 porções de cocaína, inclusive você ouviu o policial dizendo que num primeiro momento chamou a atenção seria o fato de o senhor ter praticado uma conduta semelhante à traficante, só que não teria acontecido. E ele até disse, ó, rapaz, eu vi que você estava indo começar a vender a droga aí e tal, não sei o quê. E o senhor está dizendo que vinha andando de bicicleta e só vinha com uma porção. E quando mandaram o senhor parar, eles pararam. Sim, senhor. Ou o senhor parar, eles mandaram o senhor parar, o senhor parou. O senhor sabe dizer por qual motivo os policiais iriam é, fazer isso? Dizer que o senhor estaria com 8 porções, que o senhor estaria só com uma? Foi Eles por. iriam procurar a droga, era muito mais fácil eles pegarem toda a droga que acharam e botar na sua conta, do que só procurar a cocaína para botar para o senhor, entendeu? Sim, senhor. Foi igual eu te expliquei, senhor. E aí eles fez a varredura na área de ponto de tráfico, encontrou nos portões essas poções, mais, né? Que deve ser desse jovem que me vendeu,
me recordo. Eu sei que eu tava só com uma poção no bolso, aí eles veio acusando, falando que era minha. Aí todo momento eu falei que não era minha. Que eu tinha comprado essa poção para me usar. Como eu sou usuário, né? Ia para uma festa, eu comprei só uma poção. Eles foi e falou, essa poção aqui, as outras. Eu falei, não é minha, não é minha. E eles acham no portão, lá das casas lá. E falou, vamos na sua casa. Em nenhum momento eu recusei. Falei, vamos sim, senhor, na minha casa. Eles me levaram até na minha casa. Aí chegando lá, chamou meu tio e pôde entrar na casa lá, conversou com meu tio, até então, e me levou preso, falando que eu ia assinar um usuário de drogas. E da delegacia até hoje eu estou preso. O Ministério Público tem perguntas? Tem perguntas. Senhor Gabriel, perguntas? Eu tenho uma, excelência. Arthur, Oi? você reside próximo do local onde você foi abordado? Não entendi, Gabriel. Você mora próximo do local onde você foi abordado? Moro perto. Tipo, lá, toda a área lá que eu moro é ponto de tráfico de drogas, né? A via toda. Toda vez eu era abordado, toda vez. Isso é rotina lá. Lá é tudo ponto de tráfico. A distância mais ou menos é de quantos metros, mais ou menos? Uns 20 metros de distância da minha casa. 20 metros, 30 metros. É pouco perto, entendeu? Perfeito. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado, Arthur. Obrigado. Diligências? Oi, Vinícius. Bom dia. Salve, Vinícius. Você está me ouvindo? Vinícius, você está me ouvindo? Tô ouvindo? O senhor está me ouvindo? Tô ouvindo. O senhor recorda desses fatos que estão sendo tratados aqui hoje? Excelência, se eu puder ler a denúncia aí, por gentileza, eu não me recordo bem assim, não? Uhum. Não, eu vou ler aqui. Somente. A denúncia apresentada contra o acusado, aqui, o Arthur Igor Souza de Almeida, consiste no seguinte: no dia 7 de dezembro de 2022, por volta de 21 horas, na via pública da QNL 24, setor norte, Taguatinga DF, o denunciado com vontade livre e consciente, sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 8 porções de substância entorpecente, conhecida como cocaína, acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 4,4 gramas e 11 centigramas. Policiais militares realizavam um patrulhamento na área conhecida como Chaparral, Taguatinga, local conhecido pela prática do tráfico, quando visualizaram o exato momento em que o denunciado passou algo que aparentava ser droga para outro indivíduo. O senhor recordou? Isso, recordei sim. Então, eu vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa, só recordando a questão do compromisso legal, tá bom? Ok. Doutora Luciana? Obrigada, excelência. Bom dia a todos os presentes. Luciana Cunha Rodrigues, promotora de justiça na Plano 220. Bom dia, policial. Bom dia, excelência. Policial, o local aqui que consta da denúncia como sendo o local dos fatos, né, na Chaparral, QNL 24, é ponto de tráfico de drogas? Sim, é conhecido lá como ponto de intenso tráfico de drogas, lá no local. Perfeito. Em relação ao Arthur Igor Souza de Almeida, o réu aqui presente, o senhor se recorda de já tê-lo visto no local, ter feito alguma abordagem, a apreensão dele enquanto menor ou prisão dele, algo dessa natureza? Sim, eu lembro de ter
tê-lo visto lá na mesma localidade, né? E agora a abordagem eu não me recordo se a gente chegou a fazer, não. Mas lá na localidade a gente já tinha visto sim ele. Uhum. Certo, no dia dos fatos, os senhores estavam em patrulhamento de rotina, circunstância, alguma ocorrência? Nós estávamos em patrulhamento. Uhum. E o que os senhores viram lá na hora, no Bom, dia? é o seguinte, quando a gente entrou na QNL, né, na 24, a gente visualizou um indivíduo de bicicleta, né, e entregando algo para um rapaz que estava a pé, né, um transeunte. Aí, foi no momento que a gente estava entrando na rua, né, foi pego praticamente de surpresa. No momento que a gente entrou na rua, ele viu, jogou uma porção no chão assim, e o rapaz, quando viu a viatura, saiu correndo. Aí a gente, nesse dia, se eu não me engano, a gente estava em 3, né, 3 policiais, e a gente parou a viatura, um dos policiais correu atrás do rapaz, né, que avistou a gente, e os outros dois abordaram o Arthur. E com ele foi encontrada uma pequena porção, né, e mais atrás, onde a gente viu onde ele tinha jogado a droga, a gente foi lá, recolheu e viu que tava várias porções pequenas, né, de um pó branco conhecido como cocaína. Uhum. Tá, para mim, deu uma picotada rápida quando o senhor falou exatamente o que os senhores viram, o denunciado fazendo o que? Ele estava só conversando, ele passou algo para alguém? Ele passou, foi no momento exato que ele tinha acabado de passar. Quando o rapaz pegou, foi a hora que, né, a gente tinha acabado de entrar na rua. Quando ele viu a viatura, ele já saiu correndo, e a hora que o Arthur virou pra gente, né, e viu que a viatura estava chegando também, dispensou um invólucro, né, um pouquinho maior, com algumas porções, e começou a vir na nossa direção da bicicleta, né. E aí, no momento que a gente, um policial desembarcou e correu atrás do rapaz, né, que ele tinha acabado de entregar da mesma matéria, né, o mesmo material, um saquinho preto. E ele foi atrás, né, para tentar fazer a abordagem, e nós dois fizemos a abordagem do Arthur, né, bicicleta. E aí, tinha uma porção com ele, e lá mais atrás, onde ele largou a porção, um pouco maior, tinha outra quantidade, né, que já estava já preparada também, com o mesmo envelope que ele estava no bolso, né. Certo. O senhor pode afirmar com convicção, o senhor viu o momento em que o Arthur passou esse objeto para o outro indivíduo? Sim, com convicção. Foi no momento exato, assim que a gente entrou com a viatura, foi bem na nossa frente, assim. Aí, como o Arthur, ele tava de lado pra gente, né, passando pro rapaz, o rapaz viu primeiro. Quando o rapaz viu, ele já tinha acabado de pegar, né, e saiu correndo. E aí o Arthur virou, viu a gente também, aí dispensou e continuou na nossa direção. Veio com a bicicleta, né. E aí a gente colocou a viatura Entendi. na frente dele. Esse rapaz realmente não foi abordado. Não, como ele viu primeiro a viatura chegando, ele tinha acabado de pegar, como ele viu, ele já correu bastante, né? Aí foi um policial só, e como lá essa região da Chaparral tem várias ruas, né? Alguns becos, e ele correu, tentou fazer a abordagem, porém não teve sucesso em abordar esse rapaz que tinha acabado de pegar. Eu já peço desculpas se o senhor já tiver falado, porque para mim seu áudio está um pouco picotado. O acusado na posse dele tinha dinheiro? Olha, eu não me recordo se tinha agora. Dava olhar mesmo na ocorrência. Como são muitas ocorrências, aí eu não recordo se estava com dinheiro. Que hoje também a maioria... E a versão apresentada para ele? A versão apresentada para ele, por estar na posse dessas porções de cocaína? Então, ele falou que era usuário, né? Só que pela área, né, que a gente conhece, eles ficam lá comumente de bicicleta, né? E o usuário vem e compra, como é uma venda muito rápida, né? Eles já se dispersam ali rapidamente com bicicleta. E já é um local conhecido, né? Pela venda de drogas. E como estava tudo separado, né? Diversas porções, né, não foi na conversa dele de que ele era usuário, né, que ele teria acabado de vender mesmo. A gente presenciou, até falou para ele, a gente acabou de ver você entregando pro rapaz. E aí ele
falou mais nada. Tá bom, então, estou satisfeito, não tenho mais perguntas. Obrigada. Defesa? Eu tenho sim, excelência, obrigado. Bom dia, policial Vinícius. Bom dia. O senhor narrou aqui, né, inclusive também no seu depoimento, que ao entrarem na via, visualizaram o Arthur entregando um volume de alguma coisa que parecia ser droga, né, para um terceiro, um transeunte. E esse terceiro fugiu em sentido contrário. O senhor pode me descrever como eram as características desse transeunte? Olha, agora eu não lembro quais eram as características, né, de roupa, né, porque são diversas ocorrências que a gente pega, né, mas eu lembro que era um rapaz da mesma altura do Arthur, né, normalmente ali entre 1,60 m e 1,75 m, né, ele tava, assim, no momento que ele viu, o Arthur tava meio que do lado dele, né, assim, tinha acabado de entregar e ele já correu imediatamente, entrando na rua, né. Entendi. Agora... Perfeito. Eu vou tentar escolher algumas perguntas aqui para não ser repetitivo com as perguntas do Ministério Público. Mas, assim, quando o senhor virou ali na via, né, da QNL, e o senhor deu de frente com o Arthur e esse terceiro, esse suposto usuário aí, a viatura levou quanto tempo para chegar até o Arthur? Foi segundos? Foi segundos. Foi o tempo dele virar e ver a viatura, né? No momento que ele viu a viatura, ele colocou as duas mãos no guidão da bicicleta, né? Ele já estava semi-embarcado, né, da bicicleta. E aí ele começou a pedalar no nosso sentido. Foi o momento que o policial desembarcou da viatura e foi atrás dele, né? Do rapaz que correu. E eu e a outra policial, a gente fez a abordagem de frente, né? Colocou a viatura para ele não fugir com a bicicleta bem de frente. Então, assim, foram questões de segundos mesmo. Tá, e como foi de frente para os senhores assim, o senhor consegue afirmar que ele fez o gesto com o braço assim de jogar? Não, ele entregou para o rapaz, né? Quando o rapaz visualizou a viatura primeiro, ele já correu. Ele só virou para o lado, como o rapaz correu, ele virou e viu a viatura de frente. No momento que ele viu a viatura ali, o Arthur, ele dispensou as porções que estavam com ele, né? E veio pedalando no nosso lado. Aí foi o momento que a gente abordou, achou uma pequena porção no bolso, da mesma porção que a gente encontrou no local exato, onde ele estava lá entregando para o rapaz. Que foi perfeito. quando ele visualizou, ele só soltou, né? Perfeito. Então, o senhor não viu ele dispensando, né? Essas Vi. porções? Vi sim. Foi no mesmo momento que quando ele virou e viu a viatura, ele soltou um saco, um pacote maior, né? E colocou as duas mãos no guidão e veio pedalando no nosso sentido. A gente colocou a viatura de frente para a bicicleta, mandou ele descer, colocar a mão na cabeça, e lá no bolso dele tinha o mesmo envelope da mesma cor, que era escuro, né? Um envelope maior, com a cocaína, da mesma porção que a gente encontrou a cerca de 2 metros, que não deu para ele pedalar muito. Como a gente estava muito em cima, não deu para ele pedalar muito. E aí a gente viu o momento que ele dispensou lá, no mesmo local que ele estava entregando para o rapaz. Como era do mesmo material da que estava também no bolso dele, né? E a gente viu ele dispensando. Perfeito. Basicamente isso. Perfeito. Deixa eu só ver uma última pergunta aqui. Na sua versão, lá no seu depoimento, uma última pergunta, policial. Na sua versão do seu depoimento lá na delegacia, o senhor narra que encontrou 8 porções de cocaína. O senhor sabe precisar quantas estavam com ele? Se não tinha nenhuma e você só achou o que foi dispensado? Não, é igual eu falei, lá era a mesma porção, né? O mesmo material. Ele dispensou, então seria um caso uma 7, né? Não lembro a quantidade exata aí que está no depoimento, mas no bolso dele tinha uma pequena porção, só uma única porção. Que geralmente, o que eles fazem? Eles deixam em algum lugar essa porção, né? Essas porções maiores, e deixam algumas fracionadas no bolso. Porque quando a gente aborda, eles falam, não, eu sou usuário, essa droga está comigo, é para o meu uso. E é essa pequena droga que ele acaba de entregar, né, normalmente para o usuário. Então, perfeito. Com ele foi encontrado uma pequena porção, só uma porção, e o restante foi nesse saco lá, onde assim que ele dispensou, no momento que ele virou e viu a viatura, foi o momento que ele dispensou essa quantidade aí fracionada.
Perfeito. Os senhores chegaram aí na residência dele? Não, não chegamos, porque no dia, ele perguntou se tinha mais droga em casa, e a gente acabou decidindo não ir, porque já estava caracterizado. Como a gente presenciou o momento exato da venda, e a gente acabou não tendo necessidade de ir na residência dele. Eu só não me recordo, eu creio que nessa ocorrência aí a gente deixou com o tio dele a bicicleta, que eu acho que era numa casa onde ele indicou pra gente. Aí o rapaz falou, não, ele realmente eu falo pra ele sempre fica nesse mesmo beco, ele tá dando trabalho pra mãe dele. Já falei, os caras ficam aliciando ele pra vender droga, Não, e ele perfeito. sempre fica aí todo dia. Em Entendeu? relação a isso, então, assim, os senhores não chegaram aí na residência. Perfeito. Policial, muito obrigado, tá? Por São as nada. perguntas, Excelência. Sem perguntas. Obrigado, policial. Obrigado, senhores. A senhora recorda dos fatos aqui tratados hoje? Recordo sim. Então, a senhora vai ser ouvida na condição de testemunha, a senhora já conhece a questão do compromisso legal, e dessa forma eu vou passar a palavra para o Ministério Público e, na sequência, para a defesa. Se for preciso, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. Agradeço. Obrigada, Doutora? excelência. Obrigada, excelência. Bom dia, policial. Bom dia. A senhora já conhecia o Arthur Igor Souza de Almeida, da localidade, ter realizado a apreensão dele enquanto menor, prisão anterior, algum patrulhamento, alguma abordagem? Não, eu sei que a rua que a gente passou é rotineira conhecida como tráfico, mas eu nunca havia prendido ele, não. Uhum. Certo. E no dia dos fatos, os senhores estavam em patrulhamento de rotina ou tinham sido acionados por alguma ocorrência? Patrulhamento de rotina. Certo. A senhora pode nos dizer o que os senhores visualizaram? A gente estava em patrulhamento de rotina, eu sempre passava por essa rua, ali na QNL. Aí a gente avistou dois indivíduos, né? Parecia ali estar passando alguma coisa para o outro. Quando a gente chegou perto para realizar a abordagem, um saiu para um lado, o outro veio no nosso sentido, que no caso era o que estava de bicicleta. Aí a gente deu sinalização de parada, realizou a abordagem. Na hora que abordou, foi encontrado dinheiro e uma quantidade de droga com ele fracionadinha. Se não estiver enganada, estava até enrolada num plásticozinho preto. Acredito que seja de cocaína. Aí conduzimos ele para a delegacia. Certo. Eu gostaria que a senhora esclarecesse, a senhora, ao menos a senhora pode falar pela senhora nesse sentido, a senhora viu ele entregando, a senhora viu essa troca de objeto? Porque a senhora falou assim, parecia haver uma troca de objetos. A senhora viu, ou alguém da sua guarnição falou, acabei de ver a troca de objetos? Alguém passou uma coisa um para o outro, né? A gente estava passando na viatura, alguém passou e aí foi que a gente decidiu abordar. A equipe decidiu abordar e na abordagem que a gente encontrou, né? Entendi. Então, essa coisa de um passar um objeto para o outro foi visualizado, com certeza. Foi. Aí o comando deu a ordem, a gente encostou o prefixo e realizou a abordagem. Certo. A senhora já adiantou que o acusado estava numa bicicleta, né? Sim, ele estava na bicicleta, inclusive a gente deixou na casa da família dele, no caminho, e conduziu ele para a delegacia. Uhum. E ele tentou se evadir na bicicleta ou ele saiu pedalando normalmente? Outro correu no nosso sentido. Ele veio vindo na bicicleta no nosso sentido. Acredito que ele não queria parar, alguma coisa assim. Ele veio vindo de bicicleta no nosso sentido, né? O outro foi, assim, eles estavam de encontro, um foi correndo para frente, o outro veio vindo no nosso sentido, e aí a gente abordou o que veio vindo no nosso sentido. Certo. O outro rapaz, então, não chegou a ser abordado? Não, porque ele saiu. Uhum. E o acusado, a senhora disse que ele estava na posse de porções, né? De aparentemente cocaína num plástico preto, salvo engano, que a senhora falou, não é isso? O que eu me lembro, eu acho que era um plásticozinho preto. A senhora se recorda se estavam todos na posse dele, se ele tentou dispensar alguma dessas porções? Eu não vou saber te dizer exatamente porque quem realiza a busca em masculino é geralmente homem, né? Eu não Uhum. vou saber
tirou do bolso, tirou dele. Não foi eu que fiz, mas que com ele ali no momento foi encontrado essas porções de droga foi. Mas assim, eu não sei em qual contexto, qual situação, porque eu não faço busca pessoal em masculino. Uhum, certo. E a senhora já adiantou que ele tinha dinheiro, a senhora se recorda aproximadamente quanto? Não me lembro, não me lembro. Ok. A senhora também já nos adiantou que foi até a residência da família dele para entregar a bicicleta, correto? Foi a gente com o endereço, a gente passou lá, acho que a gente falou com seu tio. Eu acho que foi o tio dele, eu não vou saber assim certinho quem foi. Eu acredito que foi com o tio dele. A gente deixou a bicicleta lá no tio dele e foi pra delegacia. A senhora se recorda se esse tio falou, se realmente ele estava envolvido com coisas erradas, com tráfico, ou se ele era um rapaz trabalhador? Não, não me lembro disso. Uhum. Foi a senhora que conversou com o tio ou foi outro policial? Eu acredito que foi outra pessoa. Eu sei que o tio dele foi bem solícito, a gente assim, foi bem brevezinho, foi bem rápido, Uhum. bem tranquilo, e aí a gente só deslocou, assim, eu não conversei com ele na situação, assim. Uhum, certo. E em relação à droga encontrada com o Arthur, o que ele disse para os senhores? Qual seria a destinação dessa droga? Para mim, ele não falou nada. Uhum. A origem do dinheiro, ele falou alguma coisa? Também não. Uhum. Ele chegou a dizer o que ele estaria fazendo ali naquele local, à tarde da noite, à noite? Não. Não? Uhum. Tá certo, não tenho as perguntas, satisfeito, obrigada. Defesa? Excelência, entendo que as perguntas já foram devidamente formuladas, eu não teria nenhuma pergunta adicional, não. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. Kathleen, obrigado. Você está dispensada. Obrigada. Bom dia.